Fala Marcos, tranquilo? Seja bem-vindo aqui em São Paulo, seja bem-vindo ao canal Vida de um Coitado. É um canal muito difícil aqui. Você poderia se apresentar, né? Falar quem você é e falar também sobre qual é o seu deck? Fala, meu amigo, meu nome é Marcos, moro do Rio de Janeiro. Vim do Rio de Janeiro para me dar uma coça aqui no GC, joga de máquina, essa máquina aí enferrujada. Dei uma coça aqui nele agora. Vou mostrar como o Dino joga de verdade? Vou mostrar como o Dino joga de verdade. O Dino going first, tá? Com bastante hand trap e às vezes umas dark roll aí para poder passar com o campo do cara sem poder fazer nada. Vou começar aqui pelo segunda melhor carta do deck, pra falar a verdade. São 3. Vou ter que catar aqui porque eu acabei de jogar com ele. Tô sem tempo, vou poder separar. 3. Oviraptor, tem que ter, né? Delay, não pode faltar. Agora, melhor carta do deck, são 3 também. Fóssil Dig, busca qualquer dinossauro, por isso que ela é a melhor. A melhor missão. Não, ela é melhor porque ela busca qualquer coisa que eu quiser. O miscelâneo só busca dinossauro e mesmo assim tem que estar em campo, tem que estar normal sum, que pega normal sum, essa aqui não. Então, essa daqui é a melhor. A segunda melhor é o... obviamente o miscelâneo, né? Aí depois sim vem o Oviraptor. Mas daqui são as melhores cartas do deck, ou seja, são 7 e para poder aumentar as chances de eu conseguir chegar nelas, tem aqui o pós da extravagância, são 3 também, mas só que lembrando que não é o ideal é poste da prosperidade, só que 750 o trio é impossível, né, meu amigo? Eu peguei por 30 reais, então dá pra poder jogar aí. O coitado não jogaria com o deck dele. Não dá pra jogar, não dá, impossível. Então essa daqui são as melhores cartas do deck. Agora eu vou falar o brick do deck, por assim dizer, né? Como eu sou going first, esse aqui é brick, mas ele é muito bom indo segundo, né? Obviamente. Outro brick é ele, outro brick e outro brick. Essas são as piores cartas do deck, são as únicas que eu não quero ver na mão quando eu tô indo primeiro. As únicas. De resto, posso ver qualquer uma que ainda que tem jogo. Entendeu? Sim, legal, bacana. Essa daqui, não vou colocar uma por uma. Essa daqui, para poder fazer o combo scrap, ela só uso ela mesmo porque o Scrap Quimera, aliás, o Scrap Raptor mais campo é full combo, mas só que depende só dessa cartinha aqui para poder fazer isso, então ela é essencial no deck, senão não dava. O Gigante Rex, só uso ele mesmo por causa do combo, para poder, faz praticamente dois Exceed com um monstro só, então pô, é insano. O Pancratops, porque nem sempre a gente ganha no dado, então tem que ter ele. E esse bichinho aqui, por causa, né, obviamente, todo mundo sabe, do triozinho de gama. Só pra falar o meu sacate. Eu acho que nesse formato está sendo a hand trap mais subestimada, mas ela ainda continua sendo muito boa. Obviamente, se desse, eu não usava no main, uso só porque eu tenho um combo, meu full combo, né, passa com o Lambda, que é o link do Psyframe, e adiciona um desse daqui, então, porra, extremamente insano. Passo com um Tirano, um Gama na mão, Lambda e ainda passo com Láguia no campo, ou seja, uma negação de Spell, Trap, né, Special Summon e Normal Summon de monstro, que é com Láguia, né, o Exceed. Esse daqui, só pra quem não saiba, eu vou falar dele mais. O Lambda, porque você pode ativar o efeito do Gama da mão, e ainda o Tirano, né, pra poder ter alguma coisa para poder interagir com o oponente. E tem algumas vezes, pelo menos na maioria das vezes, quando eu abro com o Gama na mão, eu ainda consigo retornar o Miscellaneous banido com o efeito do Ômega, que na standby phase do oponente ele volta uma carta banida. Então eu volto sempre o Miscellaneous aí, tem mais jogado na próxima fase. Aí esses são os bricks e o Gama, né? Já como comecei aqui no Gama, vamos terminar aqui na Hand Trap, só uso 6. 7. 6.
handstraps. O drive eu não considero handstrap, obviamente. Não, Porque ele não faz nada, ele é brick, literalmente, garnet. E a Ashe precisa ter a Ashe, ela handstrap mais genérica do formato e de todo o Yu-Gi-Oh! É a melhor handstrap, melhor carta do jogo, carta que você sempre vai querer usar no deck, sempre vai querer ter ela na mão quando o oponente estiver lá dando seus efeitos. Em relação a isso, sou igual o Paulo, você não pode dar ok pro oponente de jeito nenhum. Tem que ter alguma interação, tem que ter alguma coisa. Se não é por via de handstrap, por via de destruição de campo. Tenho aqui uma Droplet, tava testando uma só pra saber como que o deck vai rodar com uma só e 3, obviamente, Dark Ruler No More. Tava usando no main, cheguei aqui pra sidear. Então são praticamente 4 Dark Ruler, né? Só que a Droplet ainda é um pouquinho melhor. Na maioria, pelo menos no formato atual, o oponente não passa com muitas negações, né? Tem esse combo é muito forte, mas não passa com muitas negações, então a Droplet ela ajuda muito em pequenas coisinhas que você precisa fazer para a sua jogada poder passar. O ruim é quando o cara vem com hand trap, aí tem uma Khaled aí para poder tentar jogar em volta disso. Se eu pudesse, teria pelo menos mais uma Khaled aí, só que infelizmente está limitado. Se eu pudesse também usava o designador de crossout, mas também R$50 cada carta é complicado, né? Sim. Aí, algumas staples para poder completar os dinossauros, obviamente. Esse daqui tem que ser 2 bebês. Se você quiser ganhar e não quiser brincar, tem que ser 2 bebês e um petit. Por que não 3 bebês e nenhum petit? Petit, às vezes você quer invocar o Pancratops do deck. Como que você vai invocar o Pancratops se você só tem bebê? Então o petit ele ajuda nessas horas aí. E o bebê, porque é o melhor bebê deles, né? Tem que ser 2. Mais que isso, você às vezes brinca. Você não quer ver números na mão, você só quer ver no máximo 1. E às vezes, na maioria das vezes, você não quer ver ele na mão. Você sempre quer ver aquelas 7 primeiras cartas que eu falei. Que são as melhores. 7 não, né? São as 10 primeiras cartas, que são as melhores. Sempre quer ver essas daqui. O bebê, geralmente, você não quer ver ele na mão. Você quer ver sempre as melhores. Aqui, campo, eu usava uma Mystic Mine, só que infelizmente não pode mais, já deixei o deck já pronto para o formato. Então são 4, mundo perdido, né? Tem que ser 4, tem que ser o máximo possível, eu só não uso 7 rotation porque não tem outro campo que eu possa usar. O campo dos True King não faz sentido, é brick, carta vem na mão, é complicado. Por que 4 campos e não apenas 3? O campo ele é extremamente essencial, não só para o combo normal, mas para aqueles combos que você tem que jogar em volta de alguma coisa, em volta de um Crow, como o amigo GC gosta de roubar e gosta de fazer aí, né? Então o campo ele ajuda muito nessas horas. E mais uma coisa, aquele combo que eu falei, combo full, só campo e scrap rápido, sai o combo full. Então não tem o que falar, precisa de máximo, não, uso 2. Uso 2 porque você também não quer ver números na mão, você só quer ver ele na mão quando você não tem Overraptor e você tem um campo. Então a única maneira que você quer ver ele na mão é só nessa ocasião que você tem um campo, tem ele e não tem Overraptor. Se tiver Overraptor, você vai para a jogada de Overraptor. Então, por causa disso que eu não uso 3. E é sempre bom você ter alguma interação, alguma coisa que você possa fazer em vez de mais uma carta repetida na sua mão. Ou seja, se eu pudesse, colocava tudo 2, mas as melhores tem que ter 3, porque você sempre quer ver elas na mão. Essa daqui você não quer ver, então usa só 2. Aí os brick que usa só 1, se eu pudesse não usava, mas infelizmente precisa. O deck não fugir. O deck praticamente é um brick. Aí vem lá mais brick, 2 pílulas e o Ashossauro. O Ashossauro tem muita gente que usa 2. Na minha opinião não faz sentido porque você só tem um miscelâneos. Então o outro ele vai ficar morto no deck, você não vai conseguir invocar ele. O campo, muitas vezes você não quer invocar esse bichinho aqui porque na maioria das vezes você não vai ter o bebê na mão, como eu disse. O bebê você também não quer ver sempre ele na mão.
Então acho perfeito. Até porque você também não. Você pode até usar dois e usar one for one, mas quando você vê esse daqui na mão e ouve Raptor, você já fica triste e o teu combo já vai pro casa do caramba. Quando você vê ele e ouve Raptor na mão e não tem bebê, também o combo vai pro ralo, porque você não vai ter o do deck, né? Mas na maioria das vezes você consegue jogar em volta disso. Você consegue fazer alguma coisa e deixar alguma interação no campo, não passar de campo vazio. Ou então, quando você não tem alguma coisa, você invoca ele, dá efeito, o oponente normalmente sempre dá alguma hand trap, dá alguma coisa, então ele vai gastar alguma coisa aí para você poder jogar em volta dele. Mesmo por mais que seja brick, às vezes usar só um, você precisa usar para você não brincar mais do que você já brinca normalmente. A pena da arpia, né? A pena da arpia precisa ter a pena da arpia. Muito skill drain no jogo. Então, pena da arpia aí, e agora tá. Você pode usar 3 macrocosmo e 3 fissuras dimensional, então pô, a carta às vezes salva e. Melhor Spell Trap Removal do jogo no momento. Né? Depois do Lightning Storm, né? Que destrói também um monte de virado pra cima. Mas o que eu não tenho, então é esse daí. E 2 Tirano, né? Que é de no boss do deck, né? É a melhor carta que tem. Inclusive eu tenho uma cartinha aqui, em homenagem ao meu Tirano, né? Carta muito bonita, o Field Center lindo do Tirano, que eu encomendei aí. Não tem o que falar do Tirano, né? Ele destrói bebê, invoca, pô, insano. Bate todos os monstros do oponente, se tiver virado pra baixo, envia pro cemitério e ainda dá 1000 de burn. Caraca, a carta é extremamente segura. Você vem na mão, você consegue jogar porque é só banir 2 dinossauros do cemitério. Agora quando vem 2 na mão é complicado, né? Mas você só tendo 2, você limita essa chance. Não dá pra usar o terceiro por causa de brick, infelizmente. Agora eu vou pro side deck. Side não, desculpa, extra deck. Vou começar aqui pelo Synchro, o único que eu uso. Acho que na minha opinião não faz sentido você usar negate de Synchro, que é o Savage, né? Porque o deck em si já tem vários negates de Exceed, que aí são cartas extremamente fáceis de fazer e não é sempre que você vai conseguir fazer um Synchro. Pelo menos na maioria das vezes eu não consigo. Aliás, consigo, mas só que só um. Então o Psyframe Ômega ele tá aqui também por causa de voltar o Miscellaneous banido pro cemitério. Então acho melhor do que o Savage, né? Do que uma negação de monstro. E ele tira uma carta do oponente, então entre aspas também uma negação, né? O Águia precisa ter uma carta muito boa, né? Nega Spell, Trap, Normal Summon e Special Summon de monstro. Carta. Aí o combinho do Lambda que eu tava falando mais cedo, né? Ele. Quando um monstro psíquico é banido e ele tá virado pra cima, você pode ativar um efeito e no final do turno você pode adicionar um monstro Psyframe do deck pra mão. Esse é o combinho, por isso que você sempre vai ter o Gamma aí na mão quando você usa ele e ele juntos. Esse monstro, né? Porque 2 coisas, OTK e no meio do combo você também consegue dar 2 draw, se a mão abrir boa, né? Abrir insana. Você dá 2 draw, descarta uma carta, basicamente filtrando a sua mão, deixando somente o que você quer ficar, obviamente, Hand Trap. Hand Trap junto com interação. Você pode ver que a interação no campo, ela geralmente não é muito forte, mas o que o combo em si gera, as vantagens que o combo gera, isso sim é muito forte. Ele devolve o Miscellaneous, ou seja, jogada para a próxima, dá 2 draw, descarta uma carta, de repente uma carta que você queria jogar com ele, e você pode dar draw em Hand Trap, então é mais interação que você pode dar para o oponente. E se o oponente der uma Dark Ruler, uma Drop, você tem interação na mão, tem coisa para poder lidar com ele. Então é muito bom por causa disso. Tem que usar 2. O Scrap Raptor, full combo passa por ele. Não tem o que falar, né? O monstro faz o deck rodar também. Pentestag para poder dar o TK, ele dá dano perfurante, sempre tirando nessa linha ou nessa linha aqui para poder matar. Cerberus, porque. O unicórnio, porque devolve uma carta pro deck, genérico. 2 Linkuriboh.
é uma das únicas cartas, junto com o Scrap Raptors, que você sempre quer ver no extra deck. Esse combinho aqui, você consegue fazer outros combos, você consegue interagir de outras formas. Agora aqui, você precisa ter para você poder continuar jogando. Esses dois aqui você precisa ter. Se esse aqui você banir os dois, você não consegue passar full combo. Se você banir esses dois aqui, e o oponente der alguma interação, você não consegue colocar o tirano em campo, você não consegue dar pílula. Então, por isso é sempre bom ter dois. E um, obviamente, do Guardian. E aí ele, se tiver só ele em campo, obviamente você toma uma interação, você manda o Linkuriboh pro Grave, invoca o Guardian e você ainda tem um tirano aí pra poder ou dar um TK ou então ter pelo menos uma interação aí pelo menos no main, no campo, para poder o oponente não jogar livre, você não dá sempre ok pro oponente, né? Aqui, perdão, completando aqui o unicórnio, né? Genérico, Destroy, Spell Trap, Link 2, não tem o que falar. Dolka, melhor Exige do meu deck, na verdade segundo melhor depois do Dugares. Nega efeito de monstro, basicamente, e não é uma vez por turno. Dueler, Teara, ponto. Maneiro. Esse é o extra. Maneiro. Agora o side deck. Aqui é o side deck extremamente genérico pro jeito que o formato tá. 3 Crow, 3 Berry. E no segundo? Contra Teara, né? E no primeiro contra Teara? Dimensional Berry. Dimensional Berry, você escolhe um tipo de monstro, ritual, exceed, synchro, fusão, e o oponente não pode invocar e todos os efeitos desse tipo de monstro são negados até o final do turno. Então, se você for primeiro, você sempre quer ter essa carta na mão contra um Teara. E obviamente, né, o Crow, até aí no segundo você quer ter essas cartas aqui na mão também contra o Teara, porque hoje em dia o Teara não joga mais só segundo, ele joga no teu turno. Então, se tiver essas cartas na mão, já que eu não tenho Bestial, né, se eu pudesse ter Bestial, seria Bestial e estaria no main deck. Só que não tem como, então tem que ser no side para não multiplicar também, e você conseguir jogar em cima das interações do oponente, mesmo no seu turno, né. Draw, extremamente genérico, o oponente não pode adicionar cartas do deck para mão. Esse aqui que draw tá bom no final. Obviamente não é bom contra Teara, mas é bom contra praticamente qualquer outro deck que esteja jogando no formato. Também não é bom, para falar a verdade, tão bom, né? Para poder jogar contra Sprite, mas limita o cara em algumas coisas, em alguns aspectos, né? E ele com mais alguma interação, você consegue parar o Sprite tranquilo. E aqui, 3 Cosmic. Para Skulldrain, obviamente, né? E qualquer outra diversidade que você tiver aí setada no campo do oponente. Se você der alguma interação com o oponente passar com o campo vazio, só uma carta setada, vem a Cosmic aqui na tua mão, tu praticamente ganha o jogo. Legal. Valeu, gente. Daí foi o deck Profile aí do meu Dino aí do Rio de Janeiro. Deck não vou confessar pra vocês que ele não é a melhor versão do deck, né? Por causa principalmente dos potes. Cadê? O ideal é ser o Prosperity, né? Mas não tem jeito, vai ser esse daqui mesmo. Tanto que tem que usar 2 cartas de cada uma das boas no extra deck. Com o Prosperity você não precisa fazer isso, você pode usar uma variedade maior de cartas no extra deck e pode usar uma das melhores cartas do extra deck no formato, que é a Dark. Você invoca um monstro Dark no campo do oponente e você já automaticamente tem um unicórnio aí. Então, uso esse daqui por falta de opções, tá bom? Desculpa, falta de dinheiro. Valeu, obrigadão, viu? Até a próxima. Valeu, tamo junto.